deu. Amém? Passamos a perceber o verdadeiro propósito de viver, amados irmãos. Amém? Mas por causa da condição em que nos encontrávamos, por causa do nosso passado em que nos encontrávamos, amados irmãos, e que ainda muitos se encontram, amados irmãos, na condição em que Jesus um dia nos retirou, em que nossos pais, infelizmente, ainda se encontram, em que nossos filhos, infelizmente, ainda se encontram, em que nossos amigos, infelizmente, ainda se encontram, em que nossos vizinhos, em que nossos amigos, colegas, infelizmente, ainda se encontram. Amados irmãos, a nossa alma foi ferida, a nossa mente foi ferida, amados irmãos. Enfim, nós fomos feridos. Por causa disso, amados irmãos, e por causa disso, nós vivemos em uma sociedade, ou em sociedades em que muitas das vezes as pessoas são portadoras de feridas não visíveis, são portadoras de feridas interiores, feridas na alma, feridas na mente, são feridas, amados irmãos, e essas feridas muitas das vezes, amados irmãos, não são manifestas, não conseguimos chegar para alguém e identificar, não, ele deve estar ferido, não, mas essas feridas acabam por marcar profundamente as suas vidas e afetar os seus comportamentos e relacionamentos, amados irmãos. Mas o autor e consumador da nossa fé, o homem de branco, o Filho de Deus, está passando por aqui, amados irmãos, e ele hoje vai curar, amados irmãos, e vai libertar todos aqueles que se encontram cativos, que se encontram presos em prisões da rejeição, em prisões da inferioridade, da autopiedade, da baixa autoestima, rapaz, menina, que simplesmente não se valoriza, que simplesmente não se aceita, que simplesmente não entende que o seu valor não depende do que o fulano, o ciclano, o beltrano vai dizer. Amém, amados irmãos? E pessoas que se encontram feridas desse jeito, eles acabam por procurar, por buscar em homens aquilo que somente Deus pode lhes dar. Pessoas que têm a alma, a mente ferida, o coração ferido, tentam procurar em outras pessoas aquilo que somente Deus pode lhes dar, o senso de valor próprio e dignidade, amados irmãos. Deixa-me dizer-te que enquanto você não perceber que você tem valor, nunca vais receber o valor que os outros te dão. Amém, amados irmãos? A valorização começa pela autovalorização, amados irmãos. Amém? Começa quando você percebe que você é especial para Deus. Começa quando
Pessoas que pintam o rosto com um sorriso bonito, mas que por dentro o coração está sangrando, amados irmãos. Mas que o coração sangra por dentro, mas vive por detrás de aparências. Mas deixa-me dizer-te que hoje Jesus quer te libertar, amados irmãos. Hoje Jesus está disposto a curar cada dor que você carrega dentro da tua alma, amados irmãos. Amém? E Ele vai fazer isso. Amém? Conforme está escrito, amados irmãos, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, amados irmãos. Ele tomou sobre si as nossas dores, amados irmãos. Ele tomou sobre si tudo aquilo que nos oprimia, amados irmãos, e nos concedeu a liberdade, amados irmãos. E nos concedeu a verdadeira paz. Uma vez sendo liberto, Ele nos concede a graça, amados irmãos, de experimentarmos da verdadeira satisfação que somente Cristo pode nos dar. Amém? E Ele hoje está aqui, amados irmãos. Ele está passando para libertar muito das suas prisões, amados irmãos. Jesus está passando para libertar muito das prisões do ressentimento, amados irmãos. Para libertar muitos das prisões da mágoa. Para libertar muitos das prisões, amados irmãos, da desconfiança. Para libertar muitos, amados irmãos, da prisão de não conseguir liberar perdão. Amém, amados irmãos? Ele está passando por aqui. E Ele deseja tratar contigo hoje. Jesus quer tratar contigo hoje, amados irmãos. Ele quer fazer isso hoje contigo, amados irmãos. Amém? Ele quer te libertar do fingimento. Pai, chega de fingir que está tudo bem. Chega de fingir que somos os mais felizes, mas quando nos encontramos sozinhos, somos os mais miseráveis, amados irmãos. Amém? Jesus quer tratar conosco hoje, amados irmãos. E cabe a cada um de nós abrir o seu coração, amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, tem gente no meio de nós que simplesmente não se aceita, que simplesmente não se aceita, não se ama, não gosta de si mesmo, amados irmãos. Tem gente, moço, moça, pai, mãe, que simplesmente não gosta de si mesmo, que simplesmente não se valoriza, que simplesmente se rejeita, se detesta. Mas Jesus, amados irmãos, Ele está aqui para tratar com cada um de nós. Amém? Ele está aqui para tratar com cada um de nós, amados irmãos.
aconteceu contigo? Quando criança, quando adolescente, quando jovem, sofreste talvez uma violação, estupro, e desde aí você fechou a tua alma. O sentimento de vergonha te acompanha. Perdeste o senso de valor, de dignidade.
Amém? Louvado seja Deus. E pessoas que estão escondidas atrás dessas prisões, amados irmãos, atrás das portas dessas prisões, são pessoas que são infelizes. São pessoas que no momento está tudo bem, no momento estou rindo, estou pulando, estou dançando, mas no momento eu estou sozinho, eu estou solitário, eu estou deprimido. E como eu disse no princípio, amados irmãos, são pessoas que tentam se ocupar com qualquer coisa, encontram qualquer coisa para se ocupar, praticam vários desportos, dão sempre desculpas, usam drogas, álcool, enfim. Amados irmãos, mas nunca encontram a verdadeira satisfação em tudo aquilo que eles buscam. Nunca encontram a verdadeira satisfação em tudo aquilo que eles procuram, em tudo aquilo que eles precisam, que Deus, somente Deus pode lhes dar, amados irmãos, que somente Jesus pode lhes dar. E uma das consequências desses acontecimentos, do abuso, do abandono, sei lá, é a vergonha. São pessoas que se sentem envergonhadas. Existe uma vergonha que é normal, que nos lembra que nós somos homens com limitações e fraquezas. Claro que eu vou ter vergonha de fazer necessidade na rua, né? Isso aqui é uma vergonha normal. Mas existe uma vergonha que é venenosa, amados irmãos. Uma vergonha que cativa, que prende as pessoas, amados irmãos. E essa vergonha aqui é por consequência de um dia ter sido ferido, de um dia ter sido maltratado de uma ou de outra forma, de um dia, amados irmãos, ele foi rejeitado, de um dia foi abandonado, de um dia foi desprezado pelos pais, pelos amigos, pelos colegas, enfim, pela sociedade. E sente vergonha de si mesmo, amados irmãos. Tem vergonha de si mesmo, tem vergonha do que é, tem vergonha do que faz, não se aceita, não se valoriza. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Ele não apenas se sente envergonhado pelo que lhe foi feito ou dito, mas é envergonhado de si mesmo por estar sujeito àquela situação, a situação que ele vive, amados irmãos. E de repente você que está aqui, foste rejeitado, foste mal amado, maltratado, e hoje carregas um sentimento de autopiedade, um sentimento de inferioridade. É sempre o que está no cantinho, porque tem autopiedade dentro de si. Usas várias coisas para ver se de algum modo os outros te deem alguma atenção. Fazes qualquer coisa para ver se os outros se preocupem contigo. Uma pequena dor de cabeça parece que lhe foi amputada uma perna. Um monte de espetáculos para ver se de alguma forma ele vai me dar a atenção que eu preciso. São pessoas carentes, amados irmãos. Pessoas com vazio dentro de si. Um vazio que precisa ser preenchido. Um vazio que somente Deus pode preencher, amados irmãos. São pessoas com inferioridade. Não conseguem fazer nada, amada. Simplesmente porque se auto-inferioriza. Quantas vezes Deus disse que filho, vem. Filha, vem conforme você está. E eu vou te usar.
que o ser humano viva desse jeito. E às vezes